Olá, pessoal. Vamos retornar, dar continuidade ao nosso encontro. Chegamos na nossa quarta mesa, que é a última, e com o título Bell Hooks e a Educação como Prática da Liberdade. Contamos com a participação da Edneia Gonçalves, da Maria Clara Araújo e a mediação de Silvane Silva. A Silvane Silva é doutora em História Social pela PUC de São Paulo. Em 2018, participou do programa de incentivo acadêmico Abdias Nascimento, como pesquisadora visitante no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Flórida. É coorganizadora do livro Narrativas Quilombolas, Dialogar, Conhecer, Comunicar, e atua como professora e pesquisadora nas temáticas História e Cultura Afro-Brasileira, Educação para Relações Étnico-Raciais e de Gênero e Educação Escolar Quilombola. Queria agradecer muito a participação de vocês e também já aproveitar para agradecer mais uma vez a participação de todos os palestrantes, mediadores que passaram aqui no nosso encontro e a todos os presentes também. Bom encontro a todos. Olá, boa noite a todas, todos, todes. Quero dizer da alegria de estar aqui nessa mesa, nesse encontro, nesse seminário, para falar de Bell Hooks e também por estar aqui compartilhando, né, com pessoas que são muito caras para mim, parceiros aí de trocas de vida e de trocas profissionais. Então, tem sido prazeroso esses 2 dias, né? Venho acompanhando aí desde ontem. Fui atravessada por todas as falas de todas as pessoas que passaram por aqui. Ainda comentei, tipo, a gente planeja falar uma coisa, mas você vai ouvindo as outras pessoas, vai se emocionando, vai sendo mexida, né, por tudo que as pessoas vão falando, desde a primeira mesa de ontem até as pessoas que você vai encontrando. E aí a gente vai mudando os planos todos. Mas essa mesa, né, que é a última, infelizmente, que a gente continuaria aqui, né, falando por mais alguns dias ainda, mas é um tema muito caro para mim, que é o tema da educação, né? Educadora que sou professora de História, trabalho com formação de professores, de professoras, nessas temáticas aí que foram ditas, né? Educação indígena, educação quilombola, educação antirracista, que agora eu vou ter que falar combate ao racismo. E esse meu encontro com a Bell Hooks, né, se deu pelo livro que ela fala da educação, né? Então, para mim, foi esse o primeiro contato mesmo, pensando a Bell Hooks como essa educadora, professora. Então, o texto que chegou primeiro para mim foi esse, e junto com amigas, né, de graduação, fazendo a leitura desse texto, organizamos um seminário sobre ele. Então, esse foi o meu primeiro contato mesmo, já pensando a professora Bell Hooks e o que ela tinha para nos dizer desses caminhos tão difíceis que é o de você encarar uma sala de aula com todos esses com todas essas questões que vocês que estão aqui desde ontem, ou só quem veio hoje, observou o quantas vezes a palavra escola apareceu na fala das pessoas que estavam falando de temas diversos, né? Então, nós somos atravessados na nossa infância desde muito cedo, que era o papo que estava rolando aqui na mesa anterior, né? Desde a primeira infância e até quando a gente está na universidade, essa questão do racismo, do qual o Bell Hooks tanto trata, ou seja, as questões ligadas a feminismo, patriarcado, todos aqueles temas que já foram ditos aqui, né, por todas as mesas anteriores, elas vão aparecer em todos os nossos momentos escolares, né? E nós, enquanto professoras e educadores, a gente fica tentando lidar com essas questões, tanto com aquelas pessoas que estão ali na nossa frente, mas também conosco mesmos, né? Conosco. Como é que nós conseguimos resolver essas questões também
primeiramente, eu acho que conosco mesmas, enquanto educadoras. Então, esse foi o meu primeiro contato com Bell Hooks, e depois tive a alegria enorme, né, de, a convite aí da editora Elefante, escrever o prefácio de Tudo sobre o Amor, que daí foi um momento aí de pandemia e que eu pude refletir, tentar procurar. O meu mestrado, ele tinha alguma relação com sexualidade, representação de mulheres negras, então algumas leituras já postas sobre essa temática do amor, mas foi um momento em que eu pude me debruçar um pouco mais, pensando nas coisas que tinham escritas aqui no Brasil, né, para fazer esse diálogo com o texto da Bell Hooks, e, obviamente, também fazendo essa ponte com a educação, né? Que a partir daí eu começo também fazer escritos, pensar, participar de cursos, né, Rosane, aqui na Escola Longa, um dos cursos tem esse tema, do amor como ponte para a aprendizagem, aí já fazendo diálogo mesmo com o Paulo Freire, e para mim foi muito prazeroso reler alguns textos do Paulo Freire e ler muitos textos novos do Paulo Freire pela lente da Bell Hooks, que foi uma coisa assim que eu nunca tinha feito antes, partir da Bell Hooks e daqueles textos que ela cita e para o Paulo Freire, né? Então, essa relação tem sido de muito aprendizado e muito prazerosa para mim também. Então, agradeço à Editora Elefante por ter organizado esse evento, ao SESC, e para a gente ter ficado aqui esses 2 dias conversando sobre essa mulher, né, que é tão importante para todas nós, para todos nós, que nos move. Por isso que a gente está aqui, né, conversando sobre ela nesses 2 dias e querendo mais entender e compreender tudo que ela nos traz. Eu disse que ontem a Marilé falou do tornar-se Bell Hooks e o quanto ela faz a gente também nos compreender, como é que ela disse, né, Marilé, ontem, como é que me tornei Marileia, né? E aí, pensando nisso e em outras falas, a Clélia também falou da postura dela como mãe, trazendo os relatos sobre o filho, e todas nós aqui temos esse atravessamento nas nossas vidas com esses pensamentos que Bell Hooks nos traz, né? E eu gostaria de dizer que, para mim, a escola, eu acho que eu já falei isso muitas vezes para quem já me acompanhou em outros momentos, que, para mim, a escola, a educação, essa relação com os livros, né? Isso está dito também lá no prefácio do livro, para mim é de extrema importância na minha composição, na minha vida, na minha formação, esse meu contato com os livros, com as leituras, e esse diálogo, como a Bell Hooks diz lá no Tudo sobre o Amor, que ela faz com os livros no momento em que ela está sozinha, que muitas das vezes os livros são os amigos, os companheiros, às vezes são aqueles que vão ser os conselheiros, né? Então, eu tenho também essa relação de vida e com a escola e a educação, né? Então, esse meu tornar-se Silvane, e principalmente o tornar-se uma Silvane negra, foi, para mim, de extrema importância o contato com a escola, né, para se perceber, e para muitas de nós, é nesse momento da escola em que a gente vai se perceber como negra na sociedade, como é que a gente é recebido pelos nossos companheiros, pelas nossas professoras. E eu tenho uma memória assim, que é muito marcante para mim no tornar-se a Silvane que eu sou hoje, que é um evento que teve quando eu já estava ali na graduação, no primeiro ano da graduação, que o professor Alex Hatz citou aqui ontem, que foi o encontro de pesquisadores negros, em 2002, em São Carlos. Aquele evento, para mim, foi um marcador, assim, porque foi onde eu pude ver. Eu cresci numa cidade do interior, Presidente Prudente, uma cidade que tem uma população negra muito pequena, e a minha família é a família que culturalmente foi embranquecida nesse sentido de que a gente não fazia debates sobre cultura negra ou não conversava sobre questões de racismo diretamente na minha casa. Então, isso foi aparecendo para mim no contato mais com os amigos e
tenho um marco para mim, que é esse encontro, porque era na Universidade de São Carlos, uma universidade que era uma universidade branca, extremamente branca, e naqueles dias do encontro, a gente ficou um núcleo totalmente preto, circulando por aquela universidade. E aquilo, para mim, marcou, e foi também onde eu consegui ver todas as pessoas que eu lia, né, os autores, tipo Kabengele Munanga, e me lembro muito do Alex. Eu já falei para ele isso na live, mas digo de novo que me marcou demais, porque ele estava sempre falando de Lélia, falando de Beatriz, e eu ficava ali andando atrás dele. Ele nem me via, porque, né, ele nem sabia que eu existia no mundo. E ele com aquelas outras mulheres negras que eu achava assim, super incríveis, tal. E eu ficava tipo, ouvindo ali de perto, tentando compreender um pouco mais daquilo, entender um pouco mais daquilo. Então, vendo um pouco isso pela lente que ele trazia também dos textos dele. Como Clélia falou, né, que ele foi uma pessoa que nos apresentou. Ele e muitas outras mulheres que vieram antes também me apresentaram. E estou muito contente de estar aqui hoje nesse encontro com essas pessoas que vieram antes mostrando, né? Estou aqui com a Edneia, estou aqui com Alex e também contente de ver os jovenzitos que vão fazer aí para a gente que para mim, né, para o meu olhar, é bom ter essa composição dos jovens que fazem essa continuidade, né? Sentir todo mundo aqui junto, falando da Bell Hooks. Eu acho que isso deu um tchan, uma coisa legal para esse nosso encontro aqui. Viu? Não vou falar quem são os jovenzitos. Vocês vão se identificar. Eu estou aqui, então, com a Edneia Gonçalves, que é educadora, socióloga, nação educativa, é pós-graduada de educação pela Pontífice Universidade Católica, pesquisadora na área de educação de jovens e adultos, tem experiência na área de avaliação de projetos e socioeducacionais, formação de professores, educação antirracista, de gênero, combate ao racismo. Tira isso do meu currículo agora. Atua como formadora de gestoras e professoras em organismos internacionais e redes públicas e privadas em diferentes estados brasileiros na área de educação e relações étnico-raciais. Ela é tudo isso e muito mais, e é também autora do prefácio de Ensinando Comunidade, Pedagogia da Esperança. E com Maria Clara, bacharel em Pedagogia pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. A PUC está bem aqui, né? A PUC está toda aqui. É mestranda, né, em Educação, Sociologia da Educação, pela PUC. Ela trabalha com temas como intersecções entre identidade, gênero e raça, currículo decoloniais, movimentos sociais progressistas na América Latina, transfeminismos, movimentos transnacionais de extrema-direita e suas agendas educacionais antigênero. É autora desse livro lindo aqui, Pedagogia das Travestinidades. Quentinho, né? Tá fresquinho aqui, saindo agora. Teve lançamento lindo. E elas vão aqui conversar conosco sobre essa autora, Bell Hooks, como foi o contato delas com Bell Hooks, e cada uma vai dizer de um ponto aqui. Edneia vai falar um pouco sobre a experiência escolar dos estudantes negros, né? E dizer se a gente pode, de fato, expressar a prática da liberdade, como Bell Hooks diz, numa sociedade que é racista em sua estrutura, né? Na sua experiência toda, como é que você vê isso, Edneia? Depois, a gente vai conversar com a Maria, e a Maria vai falar da história do movimento das travestis e transexuais pela lente da Bell Hooks, e vai dizer, né, do lugar de alguém que eu vejo, essa é a minha leitura, viu? Tu vai dizer se eu estou correta, que se utilizou da educação como ferramenta de emancipação. Tá? Então, essa é a nossa conversa. Vamos começar com a Edneia? Bora lá.
tem que agradecer, né? Porque eu acho que qualquer possibilidade de roda, e quanto maior a roda for para falar sobre Bell Hooks, para falar sobre a intelectualidade preta, tem que ser muito celebrado. Então, é muito bom estar aqui nessa roda e participar dessa conversa horizontal. E bastante difícil, porque tem uma coisa interessante, a gente às vezes fala da Bell Hooks como se a Bell Hooks fosse essa coisa leve, né? Esse amor romântico, uma coisa assim. A mulher é uma porrada, e a forma que eu resolvi falar da Bell Hooks é a partir de 3 capotes que ela me deu. E continua dando. Então, são só os 3 centrais, né? O primeiro capote que ela me deu foi quando eu conheci o pensamento da Bell Hooks, no final dos anos 90, com aqueles textos que circulavam pelos movimentos de negros e negras, né? A traficância, a traficância. Aqueles textos traduzidos na unha, né? Uma conseguia um texto, traduzia com o inglês que tinha, passava para outra. Essa traficância, ela tinha um sentido importante para nós, eu muito jovem na época, mas nem tanto quanto vocês pensam, mas tinha um sentido muito importante de construir esse sentido de mulheridade preta em movimento. Então, não era só uma descoberta que dentro do movimento negro havia uma perspectiva. Isso eu já sabia, porque isso eu vivia no meu corpo, na minha vida, na minha formação. Mas que existia uma movimentação específica. E isso fez com que a gente se aquilombasse de uma forma também muito importante, enquanto mulher periférica daqui de São Paulo e professora. É muito interessante pensar na Bell Hooks como essa mulher que me dá o capote quando ela fala: entrou na sala de aula, continua as preta. Não é professora, professora preta. E professora preta disposta a discutir, a articular conhecimentos escolares com um conhecimento que está fora da escola, para produzir aprendizagem significativa para os alunos e para as alunas reais, tem a ver com esse primeiro capote. Então, tem uma coisa que é importante a gente pensar nesse lugar da Bell Hooks, é que a falta de sutileza dela também é uma falta de sutileza embalada em cantaria, porque a leitura do texto da Bell Hooks disfarça essa porrada. Ler Bell Hooks é um prazer, um dos maiores prazeres da minha vida. Eu gosto de ler Bell Hooks, mas quando eu vejo, eu já estou no meio da guerra. Porque ela está o tempo inteiro falando da guerra. Ela está falando o tempo inteiro de supremacismo, ela está falando o tempo inteiro de racismo, mas não racismo na perspectiva do branco que está colocando, olha, que situação horrorosa que a gente vive, mas no sentido de superação de um estado de não luta. Ela não fala só de resistência, ela fala do durante a luta. Não é uma leitura depois que você se recupera do baque, é do durante. E aí, quando você vai para a sala de aula com Bell Hooks, você não tem para onde correr. Você olha a tua sala de aula e a sala de aula ela tem que ser essa comunidade importante de questionamento, de opressão e de posicionamento, não para a formação dos alunos, mas de reconhecimento de um conhecimento que você não tem. E é aí que ela encontra o pensamento de Paulo Freire. Não é pela mesma via que o Paulo Freire constrói esse conhecimento, esse pensamento da educação como prática da liberdade. É por um outro viés. E é interessante a gente pensar que, quando ela fala de Paulo Freire, ela está falando de Paulo Freire, ela está falando como uma das vozes. É uma voz importantíssima, porque ela fala, eu reconheci aqui um ponto de aproximação. Mas, como muito bem foi dito aqui, a Bell Hooks, ela faz a crítica na boa, gente. Na boa.
Paulo Freire não resolve o nosso racismo enquanto sociedade. Ela fala isso, ele não resolve. O que ele contribui muito é para o reconhecimento de que a sala de aula é um ambiente de resistência à opressão. E fazendo esse reconhecimento, a prática da liberdade que ela fala é um exercício constante. E é um exercício que tem como você, pensando enquanto professora preta, se posicionar criticamente ao currículo, às possibilidades que a gente tem de pensar a educação como esse espaço fantástico de bem-estar de todos. Ainda é, principalmente aqui no Brasil, um grande desafio dentro das escolas a gente reconhecer o quanto o mito da democracia racial se reproduz, se reforça dentro das escolas, assim como o isolamento das escolas com relação aos movimentos sociais e às reivindicações também ali na escola está colocada. A escola é o disco voador que vai para ali nas comunidades e não reconhece nem a presença preta, nem a presença indígena, e nem os conhecimentos que dentro da sala de aula, nossos alunos, nossos estudantes são os portadores. Se não se reconhece o estudante como portador de conhecimento, como sujeito de aprendizagem, e é assim que a estudante, o estudante preto é tratado, fica muito difícil você articular saberes para produzir aprendizagem significativa. Então, o primeiro capote que ela me dá é esse. É esse. Vou ter que entrar na sala de aula e não vai dar só para fazer roda de conversa e dizer que estou fazendo trabalho horizontal. Eu vou ter que ir um pouco mais fundo nisso. E quando eu for mais fundo, eu vou estar batendo de frente com a gestão. E aí eu vou ter que discutir como é que a gestão combate racismo. Eu vou ter que pensar, quando eu estiver pensando na elaboração da formação de gestoras e de professores lá no Maranhão, como é que essa presença preta se manifesta e quais são os embates daquele território. Então, pensar em território, memória e narrativa é uma das possibilidades da gente não sofrer menos, mas da gente tratar a Bell Hooks no lugar importante que ela representa enquanto questionamento da educação bancária que o Paulo Freire coloca lá atrás. Então, esse é o primeiro capote. O segundo capote eu levei na África. Por que eu levei esse segundo capote? Grande parte, isso não está aqui no meu mini CV, mas devia estar, porque o grande momento da minha vida de educadora foi ter trabalhado 10 anos com países do continente africano. E chegando lá, em São Tomé e Príncipe, que foi o primeiro país que eu conheci, eu cheguei achando que eu estava podendo muito, porque eu falei, olha, eu preta aqui, todo mundo preto, sabe? Discutindo educação, educadora, vai ser magia pura. E foi tiro, porrada e bomba. Porque o que acontece? Eu chego em São Tomé e Príncipe em 2004, toda trabalhada na Bell Hooks, achando que vou chegar lá, já sei de tudo, já sei o que fazer. Eu sou filha da dona Cida lá de Minas, sabe? Já sei até falar umas palavras aqui na língua materna, mas vai rolar. Só que quando eu chego lá, o que eu levava na minha mala? Eu levava a formação que eu recebi do movimento negro brasileiro. Então, as minhas referências de África não foi na escola, nem como estudante, nem como professora, nenhum. Foi o movimento negro. E aí eu tinha na minha mala, para São Tomé e Príncipe, um nome: Dona Alda do Espírito Santo. Dona Alda, heroína, no sentido mais heróico e realista do que é combater colonialistas nos anos 70, nos anos 60, no continente africano. Uma mulher incrível, uma poeta que é autora do hino nacional do país, gente. É aquela que as crianças declamam e os mais velhos falam o tempo inteiro dela como uma pessoa de dentro de casa. E eu fui conhecer Dona Alda, coloquei meu melhor vestido africano, eram 2 que eu tinha,
coloquei o melhor e lá fui eu. Só que quando eu cheguei para falar com a dona Alda, que batia aqui em mim, eu falei, a vontade é chegar já abraçando, né? Mas eu falei, vou ser respeitosa, vou conversar com essa mulher. Falei, olha, dona Alda, eu precisava conhecê-la, eu precisava falar. Falei tudo que eu sabia sobre ela. Ela falou, ok, e o que você veio fazer aqui? Falei, estou coordenando um projeto de cooperação entre Brasil e São Tomé e Príncipe na área de educação. Educação de jovens e adultos, alfabetização. E a reação dela, eu nunca esqueci. Ela me disse o seguinte, eu tenho muito medo de você. Primeiro porque você é brasileira, sabe nada de África, muito menos de São Tomé e Príncipe. Para piorar, você é preta. Vão olhar para você e não vão ver suas ignorâncias. Você pode fazer muito estrago aqui. Eu não capotei na frente dela porque eu aprendi a me segurar ali na Bell Hooks, né? Falei, eu vou encarar isso aqui. Eu falei, ok. Ela falou, mas não se preocupe. Eu não vou deixar você fazer muito estrago porque eu vou ficar de olho em você. E de 2004 a 2008, todos os meses eu me reuni com ela. E ela me ensinou uma coisa que eu intuía na Bell Hooks, que essa visão totalmente épica da vida de todas as pessoas, da vida das pessoas comuns, das trajetórias. O que ela fez? Ela falou, cada dia que eu sentava com ela, ela me falava ou de um elemento daquela cultura, ou ela me falava de um território, ou ela falava de mim. Porque sempre terminava com, o que você vai fazer com isso? O que você faz com isso? Porque ela fala, a Bell Hooks fala que linguagem é luta, né? E a dona Alda me dizia, conhecimento é poder. O que você vai fazer com isso? E ela me falou de uma possibilidade de se pensar essa linguagem, que era um soias. E o que é soia em São Tomé e Príncipe? São os portadores da história das pessoas comuns. São pessoas que se especializam em observar todas as pessoas da comunidade. Ele tem que saber as pessoas. Porque nas cerimônias, naquele momento do nojo, no nosado que eles falam, o soia conta a pessoa, toda a pessoa, não conta a história, ele conta a pessoa que morreu. E contando a pessoa, a partir da sua história, ele indica o momento do fim. Então, essa ideia de vida épica, essa ideia de que a vida das pessoas, de todas as pessoas, tem conhecimentos que são únicos, está por trás de uma ideia que a Bell Hooks traz também, de como você transforma a sala de aula nessa comunidade de pertencimento, nessa comunidade de acolhimento das diferenças. Vai um pouco além da gente pensar numa sala de aula equitativa. O que ela está dizendo é o seguinte, as pessoas não estão dadas. As pessoas são únicas. A sala de aula é única. E como uma sala de aula única, a boa aula só acontece quando o professor também sai diferente. Quando ele desenvolve essa capacidade de fazer com que os conhecimentos daqueles estudantes emerjam para que você, através dos seus instrumentos metodológicos, consiga articular o saber escolar com os outros conhecimentos que estão presentes ali. Isso é conhecimento. Ok, 5 minutos, ela me disse. Isso, para Bell Hooks, é o que você pode chamar de aprendizagem. E isso é o que, para a dona Alda e para São Tomé e Príncipe, quer dizer conhecimento válido coletivamente. O coletivo está sempre se transformando e sendo construído. Ele não está dado. Essa coletividade, por exemplo, quando nós pensamos no Brasil, um ambiente
racista estruturalmente, se eu considerar que isso é o Brasil está dado, eu não tenho mais nada para fazer. Não. Está em movimento. A luta que ela fala, que é presente, que é de hoje, está dada. E eu sou lutadora. E os pretos e as pretas estão em luta o tempo inteiro. E os brancos também. Essa ideia, por exemplo, quando a gente fala de educação antirracista, como é que você considera que existe uma educação antirracista e não considera que existe uma outra racista? Como é que um sistema construído a partir de fundamentos colonialistas, escravistas, produz um outro tipo de sistema que não é um sistema racializado, hierarquizado e racista? Essa é a nossa educação. A nossa educação é racista. Só que, como ela disse, não basta se dizer antirracista, se precisa ser combatido. E como se combate esse racismo na educação? Primeiro, reconhecendo que esses saberes que foram construídos na resistência, que são os saberes indígenas, da população negra, esses saberes é que são o fio condutor para que a gente possa pensar no lugar da educação, numa construção de nação baseada em cidadania. Então, é uma outra educação que se constrói de dentro para fora e de fora para dentro. Não tem como você falar, agora que dentro da sala eu sou mãozinha levantada, fora daqui eu já baixo minha mãozinha. Não tem como, a gente não tem escolha. E é assim que as coisas acontecem. E aí, para poder terminar, eu vou falar do meu terceiro capote, que é quando eu começo a trabalhar a experiência de São Tomé e Príncipe, Moçambique, Quênia, essas experiências de educação no continente africano, na formação de professores aqui no Brasil. Primeiro que, se a gente não considerar que o fato de que eu fui acusada pela dona Alda e aceitei de que não conhecemos esse continente, se eu aceito isso e se eu sei que é disso que se trata, eu também preciso reconhecer que tem um buraco enorme na nossa formação escolar e que isso compromete a qualidade da educação. Então, pensar no que indica qualidade hoje é muito mais a partir desse imenso buraco que uma educação eurocêntrica, uma educação racista, uma educação baseada no supremacismo branco produz enquanto projeto de nação. Então, pensar nessa educação hoje faz com que, quando eu vou pensar na formação de um professor, eu tenha como obrigação primordial trazer o território para dentro da sala de aula e romper a bolha das escolas que não reconhecem a presença negra e indígena no seu entorno. Hoje, quando a gente pensa nos mapeamentos da presença negra, não é pensando que a gente vai fazer uma educação mais sensível. A gente está disputando a qualidade. É qualidade de educação. É acesso a saberes que já deveriam estar na nossa pauta há muito tempo. Eu vou encerrar falando de uma... eu esqueci o nome dela, mas ela fez uma pergunta no grupo anterior que eu precisava responder porque está exatamente no livro que eu fiz o prefácio. Quando a Bell Hooks fala da experiência dela como estudante de uma escola segregada, ela está falando, foi você, quando ela fala disso, o que ela está dizendo é o seguinte: estudei numa escola segregada que tinha como principal objetivo fortalecer todos os estudantes para o enfrentamento ao racismo. Ela não nega, ela fala o tempo inteiro, é para isso que serve. E quando ela vai para uma escola mista, o que a surpreende é como é que eu fui reconhecida como uma pessoa que escreve bem, como uma pessoa que, por escrever bem, toda uma comunidade me fortaleceu para que aquilo que me dava prazer e aquilo que eu era boa tivesse uma possibilidade de construir futuro, era negado agora naquela escola quando ela tem
a experiência de viver o que ela chama de vergonha e humilhação, por não reconhecerem que aquele texto dela era dela. E é disso que se trata. O quanto esse não reconhecimento, o quanto ser acusada de uma fraude por um investimento coletivo, porque foi um investimento coletivo para que ela fosse essa escritora maravilhosa, nesse momento, ao invés de enfraquecê-la, a fortaleceu porque tinha uma rede de proteção. E essa rede de proteção que a gente pode chamar de aquilombamento, a gente vai falar dos movimentos, a gente vai falar com várias outras formas aqui no Brasil, foi o que a sustentou. Então, quando a gente for falar hoje dessa experiência da Bell Hooks, quando ela passa de uma escola para outra, a gente, sobretudo, acho que tem que citar o investimento feito lá nos anos 50, naquela situação, com muita criticidade por aqueles professores e aquelas professoras, para que o enfrentamento ao racismo no cotidiano, porque o racismo ele não acontece só dentro da escola, ele é estrutural, mas para que aqueles estudantes tivessem muito mais ferramentas de enfrentamento. Então, é isso que dá para falar agora. Eu já passei da hora e eu queria agradecer. Obrigada. É isso. Obrigada, gente. Por mim, você poderia ficar falando mais meia hora aí. Nossa. Melhor não. Agora eu vou passar, então, já diretamente para a Maria. Vou pedir para colocar Eu vou fazer a apresentação, que ela, enquanto a falar... metódica. Isso. Eu trouxe um slide. Como eu passo aqui, meu bem? Tá, deixa Eu ver. preciso sair daqui, será? Não, não precisa. Não? Tá tranquilo? Ai, arrasou. Achei. Tá, vamos lá. Boa noite. Acho que te ouvir, querida, me dá sentido para ter feito essa escolha pela educação a despeito de tudo. Então, estou muito feliz de estar fazendo parte desse evento. Eu agradeço pelo convite, pela legitimidade também, porque eu acho que também tem um pouco sobre isso. E por estar justamente na mesa de educação e de partir desse lugar da educação para abordar como a Bell Hooks foi extremamente útil para mim, e foi muito interessante que desde o início daqui da nossa prosa, vocês estão falando de lente, e é sobre isso que eu quero abordar, né? De como essa lente de Bell Hooks foi útil no meu processo de análise da história do movimento de travestis e mulheres transexuais no Brasil, né? Como essa obra, e daí são especificamente 2 livros, que é O Ensinando a Transgredir, falaram até que eu tenho uma relíquia, porque eu tenho a primeira versão aqui, e o Erguer a Voz, como especificamente esses 2 livros atravessaram esse empreendimento que assumi de ter escrito sobre o movimento de travestis e mulheres transexuais no Brasil, um movimento que oficialmente completa 30 anos em 2022, que foi fundado, se a gente leva em consideração a oficialização da Astral, da Associação de Travestis e Liberados no Rio de Janeiro, em 92, que nesses 30 anos tem construído saberes, e o que eu também acredito que, como parte, né, desses movimentos progressistas, se a gente pode colocar dessa maneira mais genérica, de fato, são o fio condutor para a gente repensar várias problemáticas que são vividas e que me atravessaram, estão literalmente na minha pele, enquanto uma travesti que me afirmo travesti no ensino médio, aos 16 anos, na rede estadual de Pernambuco, que é de onde eu sou recifense. Então, a minha fala de hoje vai ser a partir do meu livro, que acabou de sair, Pedagogias das Travestilidades, que assim como, né, essas traduções e essas obras de feministas negras de fora do Brasil, ou principalmente do Brasil, sofrem com esse epistemicídio, só em 2022 a gente tem um livro que sistematiza a história do movimento de travestis e mulheres transexuais, publicado por uma editora de grande porte, que nesse caso foi a Civilização Brasileira. Então, esse livro, que é uma leitura, né, muito específica sobre a história do movimento, me proponho, de alguma maneira, contribuir, né, para que essa história seja contada, que vocês tenham conhecimento dessa história, porque mesmo enquanto uma travesti, demorei até ter acesso a esses registros que foram minimamente sistematizados no livro.
Então, enfim, já falei sobre isso, que meu desejo aqui nesses 20 minutos, e vou tentar fazer um malabarismo aqui para conseguir, é de minimamente abordar como, né, a obra de Bell Hooks, através desses 2 livros, me atravessaram no processo de escrita desse TCC. Pedagogias é meu trabalho de conclusão de curso, apresentado à licenciatura em Pedagogia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mas, assim como Pedagogia do Oprimido, esse livro começa a ser escrito em Recife, né? Começa a ser escrito quando eu sou a primeira travesti a ser aprovada no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco em 2015, em uma instituição que, no mínimo, desde a década de 50, 60, está falando sobre outras possibilidades de educação, mas que demora até 2015 para uma travesti ser aprovada no curso de Pedagogia, né? Então, também coloca em xeque aí que oprimido é esse que tanto se fala dentro de uma instituição que assume o pensamento freiriano como uma matriz, né? Então, logo quando eu chego na UFPE, logo no primeiro semestre, uma disciplina, inclusive, sobre psicologia da educação, eu tenho um encontro com o Bell Hooks. Na minha visão, isso não é comum. Foi a única disciplina que eu tive Bell Hooks como bibliografia oficial, digamos, e um texto que a gente até discute pouco, que é o Eros, Erotismo e Processo Pedagógico. E aquela professora, acredito, inclusive, porque ela estava muito afetada por esse processo de... acho que o termo que a forma como a Bel coloca é mascaramento do corpo, algo nesse sentido, que você esconde o corpo do professor. Como ela estava muito afetada, por isso ela escolhe esse texto, para trabalhar como ela tinha que sentir prazer também ao estar construindo aquela comunidade pedagógica conosco. Nesse processo, eu também estou fazendo parte, fora da academia, de uma rede, né, que foram as blogueiras negras, que são as blogueiras negras. As blogueiras negras foi o primeiro espaço que eu escrevi, né, que eu pude encontrar um espaço em que eu pude articular a minha voz, articular um pensamento. E eu tive o privilégio de ter sido aluna e monitora da disciplina Pedagogia Paulo Freire na UFPE, ministrada pela professora Maria Eliette Santiago, que foi orientanda do Paulo Freire na PUC São Paulo, no programa de Educação Currículo. E fui, naquele diálogo com a Eliette, com a professora Eliette, que assina a orelha do livro, responsável ali por trazer para ela também Bell Hooks, no sentido de dizer, olha, tem essa feminista negra aqui, professora Eliette é uma mulher negra, está discutindo com Paulo Freire. Paulo Freire é uma questão central, inclusive dizendo para ela, li Bell Hooks, depois me interessei de ler Paulo Freire, não foi o caminho contrário. Foi a partir da leitura de Bell Hooks que me interessei compreender o pensamento de Paulo Freire. Então, eu acho interessante apontar esses antecedentes, porque Pedagogias é um livro fundamentalmente bell hooksiano, paulo freiriano, no sentido de pensar essa educação, né? De como eu, naquele momento, porque eu também acho que sou outra Maria Clara agora, percebi como me senti afetada quando refletindo sobre esse processo educacional. Então, como eu falei para vocês, esses foram os 2 livros que eu tomo aqui como referência para compartilhar com vocês, e falo desde o lugar do movimento social, né? Acho que aqui vou falar sobre escola, mas a minha ênfase está nessa prática, no que eu chamo de uma praxis político-pedagógica do movimento de travestis e de mulheres transexuais. E de como presenciar essa prática do movimento, essa praxis do movimento, materializou o que eu lia em Bell Hooks e em Paulo Freire, no que tange uma inseparabilidade entre teoria e prática, né? Então, quando li em Ensinando a Transgredir que a procura pelo saber era um ato contra-hegemônico e tenho esse encontro, participo de atividades do movimento, tenho encontros, inclusive, de puxar a orelha, né? Que elas puxavam a minha orelha, as mais velhas, como a gente chama, do movimento de travestis, pude perceber ali como havia um investimento no sentido de formar a nossa população, não só sobre direitos e deveres, que é algo que eu vou entrar, mas até no sentido de conseguir construir uma consciência histórica, sabe? De compreender que você, Maria Clara, passa na UFPE em 2015 porque uma história está sendo construída desde 92. E não ter acesso a essa história compromete a sua própria percepção de como você chega nesse lugar. Então, eu chego, né? O Ensinando a Transgredir é muito importante para mim, porque quando eu chego na universidade,
eu estava completamente machucada. Eu estava tritorada do processo de escolarização, né? Naquele momento, 10 anos atrás, se hoje é difícil a gente reivindicar nome social, imagine naquele momento. Então, eu ouvi que Maria Clara não existia, não pude usar o banheiro que está em coerência com a minha identidade de gênero, tive que usar o banheiro dos professores. Então, uma negociação da minha humanidade, do meu pertencimento no espaço escolar, que a todo momento, de alguma maneira, me colocava para fora daquele espaço, né? E se eu concluí meu ensino médio, é porque eu me afirmei Maria Clara no 3º ano. Se eu tivesse me afirmado no 1º ano, eu não sei se eu teria conseguido. Então, quando, enfim, compro o Ensinando a Transgredir, e já nas primeiras 100 páginas ela fala que ela chega à teoria machucada, e que ela procurou na teoria, né, nesse processo de erguer a voz, de teorização, um local de cura, esse foi um bom investimento, né? Mesmo contrariada, de alguma maneira, por estar dentro de um curso de formação de professores, levando em consideração toda a violência que foi instrumentalizada, né, contra a minha subjetividade e meu corpo na escola, Ensinando a Transgredir me mostrou uma outra possibilidade, que a gente pode discutir aqui se é romantizada ou não, mas que deu bases para aquela jovem graduanda, uma travesti negra do Nordeste do Brasil, estudando na UFPE, a possibilidade de repensar que tipo de educação eu acreditava e que tipo de educação poderia ser possível para que outras gerações de travestis não passassem pelo mesmo que eu passei. Não à toa, hoje, Pernambuco é um dos estados que mais tem alunos matriculados com nome social. É São Paulo e Pernambuco. E isso também diz respeito à entrada de travestis na Secretaria de Educação de Pernambuco e à possibilidade de mudança que a gente está agenciando, eu não nesse momento, mas que elas agenciam no território. Então, o primeiro encontro que eu tive com Bell Hooks é nesse lugar da teorização como uma prática de cura, que não é dada, é um processo, né? É um processo inacabado, inclusive, se eu parto de uma perspectiva freiriana, mas que desde esse lugar da educação, eu acreditei, né, e continuo acreditando, mesmo que com muitos limites, de que é possível investir nisso, descortinar essa possibilidade. Eu vou passar essa parte aqui para ficar mais, enfim, dinâmico, que eu acho que tem bem pouquinho tempo. Quanto tempo eu tenho? Dá ainda para colocar alguma coisa aqui. Então, uma vez machucada, foi nesse processo de leitura de feministas negras como Bell Hooks, que essa autorrecuperação, que às vezes pode parecer meio abstrata, no meu caso não foi abstrata, né? Foi palpável. Ler as feministas negras, trazer essas obras que não estavam nos currículos oficiais das 2 graduações, né, das 2 universidades pelas quais eu passei na graduação, foi uma possibilidade ali de cura paliativa, mas que, de alguma maneira, trazia elementos tanto teóricos, mas até pessoais, para que minha permanência na graduação, nos quase 6 anos de graduação em pedagogia que eu fiz, fosse possível. E quando eu entro na UFPE, a gente estava em um momento, 2015, escola sem partido, Plano Nacional de Educação tira gênero de tudo, né? Plano Estadual de Pernambuco. Pernambuco foi um dos estados que omitiu gênero. Se você coloca lá gênero textual, não tem gênero textual. Eles colocaram contra, tiraram tudo que foi gênero do plano. E frente a isso, frente a toda essa discussão que estava tendo na UFPE, eu estava lendo sobre pedagogia engajada, né? E uma pedagogia engajada que, diferente de uma pedagogia crítica, que só trabalha com a classe como vetor, ou até fala desse oprimido nesse lugar muito universal e abstrato, ainda que o Paulo Freire critique isso, uma pedagogia engajada que põe em cena essa tríade, né? Essa tríade gênero, raça e classe como algo estruturante para a gente pensar a educação. Então, frente àquele cenário de desmonte da educação, que hoje, como mestranda, eu tento me debruçar, eu estava lendo sobre a pedagogia engajada de Bell Hooks e dessa teoria como uma prática libertadora, que eu vou tentar, e daí é sobre isso um pouco que eu escrevo no Pedagogias das Travestilidades, que eu vou tentar desaguar quando esmiuço minimamente a história do movimento de travestis e transexuais. Silvani estava aqui falando que é na escola que ela se reconheceu. A gente discutiu também sobre a escola como esse espaço, né, de pertencimento, de construção de pertencimento. A escola não foi lugar de pertencimento para travesti, gente. Ponto final.
Talvez agora a gente está conseguindo minimamente construir isso. Mas casos como o da menina de Mogi das Cruzes esse ano, que foi linchada pelos alunos da escola, demonstram que a gente ainda está longe de construir isso. Está muito no micro, né? Nas micropolíticas de algumas escolas, não como algo estrutural. Então, imagine se a gente está nessa situação em 2022, o que era ser uma travesti? O que era se pensar enquanto uma travesti na escola na década de 90, no início dos 2000? Então, durante 6 anos de graduação em pedagogia, eu ouvi que é na escola que a gente se constrói como sujeito, que é na escola que a gente se constrói como cidadão. No caso da população de travestis e transexuais, ou ao menos de uma parte da nossa população, foi no movimento social. Foi no movimento social que nós tivemos a possibilidade de criar um autorreconhecimento crítico, como capazes de intervir nessa realidade opressora que está colocada como fatídica. Um trecho muito importante para mim do Pedagogia do Oprimido é quando Paulo Freire fala que a desumanização não é um destino dado. Isso ficou na minha cabeça meses quando eu estava estudando Pedagogia do Oprimido. Porque em algum momento da minha vida, quando eu me afirmo uma travesti, e sendo tirada de banheiro, de shopping, enfim, passando por todos aqueles processos na escola, de alguma maneira eu estava inculcando que aquilo era um destino. É isso, vou ter que aguentar isso, vamos em frente, vamos tentar encontrar uma terapeuta, enfim. Quando eu leio isso, a desumanização não é um destino dado, ela é resultado de uma ordem. Isso diz respeito a um processo de desnaturalização da opressão, né? E quem foi responsável por desnaturalizar essa opressão transfóbica que acomete sistematicamente a população de travestis e transexuais no Brasil foi o movimento social, né? Se eu leio na Bell Hooks a educação como prática da liberdade, ensinando a transgredir, na minha experiência, na minha visão, o mais próximo que eu tive, que eu vejo isso na minha vida, é no trabalho perene do movimento de travestis e transexuais, quando nos dá a possibilidade de refletir que essa desumanização ela não é o destino dado. E que é através da construção de uma outra possibilidade de educação que a gente consegue desmantelar essa concepção que está dada. Então, só para finalizar, eu coloco dessa maneira no livro. Desde o momento de formação do movimento, aprendizagens foram mobilizadas através da praxis. As primeiras questões debatidas, cidadania, participação na máquina estatal, mostram como as experiências ao longo de 3 décadas de organização sociopolítica foram sendo marcadas por processos formativos e intervenções pedagógicas, responsáveis por fazer travestis e mulheres transexuais se autorreconhecerem como criticamente capazes de intervir na sociedade. E logo elas passaram a refletir sobre a concepção hegemônica de educação, tendo em vista que o processo de conscientização política, nesse caso, implicou a constatação de que elas também deveriam estar e permanecer nos ambientes escolares. Obrigada. Tá na Amazon. Eu tô sem o livro, desculpa. Toda vez que eu tava com o livro, alguém... Então eu acabei ficando sem. Bom, sem mais delongas, né? Vamos aproveitar o tempo. Vou abrir para a plateia. Pode tirar, tá, gente? Vinícius. Quem mais? Boa Quem noite. mais ali? Primeiro eu queria agradecer pelo debate, assim, estou muito feliz de conhecer vocês pessoalmente, né? A gente participa dos lançamentos, se vê no YouTube e não sabe se a pessoa existe. Ai, eu tô super... Ai, maravilha. Eu queria pedir um pouco para a Deia, para a Edneia desenvolver uma questão que me chamou muita atenção na sua fala, que é como que, por um lado, né, e eu acho que a Saidia Hartman fala muito isso, que você habita esse lugar do estrangeiro, né, mesmo tendo eu acho que elementos culturais que te aproximam de pessoas que estão no continente africano, como a cor da pele, experiências culturais semelhantes, mas que não são as mesmas. Né? E a Hartman fala como que quando ela vai, por exemplo, para Gana, ela habita esse lugar do estrangeiro, né? E quando você vai para os países de língua portuguesa, né? Em alguns países africanos, pensar isso, como que esse pensamento pedagógico da Hooks,
ele de alguma forma te habilita a reconhecer e habitar as contradições que te formam enquanto sujeito, né? E aí eu queria... deixa eu só desbloquear aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre como a leitura, a sua relação com a Hooks e com o seu pensamento pedagógico te habilita para se reposicionar enquanto sujeito do seu próprio discurso, né, dentro da discussão de educação, que, de alguma forma, eu acho que tem essa relação de uma relação de quem educa, quem é educado, mas também não é uma relação hierárquica. Eu acho que a Hooks não trabalha com esse modelo hierárquico, mas como que isso também te coloca numa posição de se repensar também enquanto uma pessoa que está sendo também reeducada, reposicionada, reorientada dentro desse processo, né? E uma coisa que me interessou muito, duas coisas, na verdade, é como que a gente que está discutindo a obra da Hooks a gente teve contato com a Hooks em momentos diferentes. Você teve contato na década de 90, quando a Hooks ainda estava produzindo. Meu primeiro contato com a Hooks foi em 2017, quando ela já tinha publicado o último livro, né? Como que isso molda a nossa relação. E como eu queria que você falasse também como que esse processo dos sóias ele funciona, como que funciona como contar a pessoa a partir das histórias das pessoas. Isso me interessou muito, assim. E mais uma vez eu agradeço. Estou muito feliz. Vamos fazer um bloco? Responde já. Vamos fazer 3. Olá. Primeiramente, agradecer apresentações tão generosas e tão ricas na experiência e na vivência. De ter compartilhado isso nesse ambiente. Eu me sinto extremamente honrado de estar aqui e presenciar esse momento que a gente está vendo um livro como esse sendo lançado aqui no Brasil. Estou, assim, fervendo de vontade de querer ler. E também, assim, primeiro parabenizar também essa leitura tão generosa da obra de Bell Hooks, né, que conta no próprio Ensinando a Transgredir como ela tem as suas ressalvas quanto ao pensamento de Paulo Freire. Sim. Mas aquele momento, para mim, foi o primeiro momento em que eu vi alguém criticando o trabalho de alguém com tamanha generosidade, sim, doçura e verdade, né? De ver o que há de bom, uhum, e muito do que pode ser complementado naquilo. E eu vejo como você conseguiu também fazer isso muito pelo que você compartilhou com a gente. De mim, no de caso. você, tá. Exatamente. Mas, claro, só pra entender. Sim, sim. Eu ou a Bell de Hooks? você. Eu ou a Bell Hooks, no caso. De você, Maria Clara. Tá bom. E queria entender, você fala muito da questão dos movimentos sociais. Sim. E de como, por esse trabalho seu, você tá se apoiando sobre essas questões estruturantes. Uhum. E quais são essas próximas fronteiras que você vê que podem possibilitar a ampliação dessas pequenas iniciativas no micro, uhum, para chegarem ao macro? Eu não sei se você já endereça isso no livro. Se sim, pode falar, só leia o livro. Como? Não entendi. De como que vai do micro pro macro. Ah, tá bom. Né? Se você já fala disso no livro, se falar, é só falar para eu ler o livro que eu vou ler. E tudo bem. Tá bom. Tem mais uma lá atrás, ó. Aí a gente fecha esse primeiro bloco. Amiga, você me empresta o livro? Claro. Boa noite. Isso Queria agradecer também. Na verdade, né, desde ontem, assim, agradecer. Mas, especificamente sobre essa conversa de hoje, eu fiquei pensando agora, com a fala bastante da Maria Clara, sobre esse lugar que a educação tem, que é importante pra cacete, né, dessa desnaturalização, né, dessa desumanização e tal. Mas, especificamente sobre educação para sexualidades e gênero, uhum, eu sinto que há uma delicadeza ou uma lacuna ou um desafio gigante no que diz respeito à formação de professores. Sim. Enfim, eu não sou da pedagogia, mas eu queria entender se, enfim, vocês três, na verdade, pensam um pouco sobre isso, sobre a questão da formação dos professores, no sentido desses desafios que a gente está conversando aqui,
né? E se há de fato lacunas e se o caminho é revolucionar ou não as universidades, as formações dos cursos de pedagogia ou não, isso já tem que ser, enfim, repensado, não sei. Quero saber se vocês pensam sobre essa questão especificamente, assim. Tá bem, então vamos fechar essas 3, se der tempo a gente faz mais. Edneia? Primeira coisa, Vinícius, é entender que o racismo ele nos educa, nos educou, e se não houvesse o movimento de negros e negras, nós íamos continuar trabalhando a partir dos princípios e dos fundamentos do racismo. E um dos fundamentos é pensar um continente de 54 países como uma coisa una. Essa ideia da África, a mama África, muito galgada na África colonial, sem passado, sem construção e sem diferenciação, porque até quando a gente vai fazer a diferenciação, eu estava muito focada no lusófono, né? É lusófono para o português, porque existem 5 línguas em São Tomé e Príncipe com 200 mil habitantes no país. Então, é muito maior do que o português, e o lugar da língua portuguesa ele é muito significativo para a troca, é muito importante para se pensar em processos de opressão, mas não significa que ensina São Tomé e Príncipe. Então, a forma como a gente pensa o continente africano, esse continente que tem essa multiplicidade de possibilidades de conhecimento, já é um ponto de partida importante. A outra coisa que eu acho mais importante ainda do que isso é a necessidade da gente reconhecer que o estranhamento que a gente pode ter em qualquer um desses países que a gente visite tem muito mais a ver com o desassossego da percepção do quanto o nosso letramento de resistência, e isso é bom se marcar, como fala a Ana Lúcia Silva Souza, ele acontece a partir do ativismo. É o ativismo que nos dá a possibilidade de fazer uma leitura que identifica em cada lugar, em cada território que a gente pisa, as especificidades históricas, as especificidades das identidades e das histórias que a geografia colonial não nos explica, não dá espaço para que a gente possa também perceber o tipo de conhecimento e como esses conhecimentos podem se relacionar para a gente poder construir uma linguagem de resistência. Então, a primeira coisa se eu chegar em São Tomé e Príncipe, no Quênia, no Senegal, em cada lugar que eu pisar, o que vai me acompanhar como respeito à história daquele país é desassossego. Desassossego por não conhecer, porque o que me ensinaram sobre esse país, com certeza, não é verdade. E essas verdades a gente encontra, não tem muita magia nisso. O que tem é trabalho pesado. E trabalho muito pesado que tem sido feito pela intelectualidade negra brasileira há muitos anos, que tem transformado as universidades há muito tempo. Quando a gente vai falar com Rosane Bodes, a gente toma cuidado com o que a gente fala, porque ela pega nas palavras o tipo de consequência, implicação para uma história ou para outra. Essa história construída que nega inovação, que nega futuro, contemporaneidade para a África, não interessa ao continente africano e nem a nós. Porque não ensina sobre as possibilidades de melhoria da nossa educação. Agora, tem acontecido mudanças. Só que a gente pegar as pessoas que participaram aqui, eu estou olhando as pessoas que participaram desses encontros e trouxeram o tipo de questionamento que a gente tem sido confrontado, né? Que é bem difícil, são questionamentos muito duros. Mas é duro do tamanho que é a dureza da gente perceber que ainda hoje existe uma percepção da África como esse espaço idílico que faz parte de um outro mundo.
Então, hoje, o que a gente pode aprender, eu acho que nessas viagens, sabe? O que o Soia me ensina é que não adianta a gente falar, por exemplo, que griot é da África, ou esse provérbio é africano. Africano de onde? Eu nunca vi um griot na minha vida. Mas eu já vi, viajando por diferentes lugares, árvores enormes, com um monte de gente estudando embaixo, e não era falta de teto. Era para que aquela comunidade tivesse o contato dos conhecimentos que são válidos para a vida daquelas pessoas reais. Então, a gente tem uma visão muito contaminada ainda por essa outridade da África. Pensar o outro continente, o outro país. A minha cara preta me ajuda em muito para me fortalecer, para transformar. Agora, em cada lugar que eu entrar, eu sei que essa cara preta tem uma história. E são histórias diferentes, dependendo da trajetória daquele lugar. O que eu preciso saber é que um corpo preto viajando pelo mundo, se deslocando, é um corpo preto sempre. É isso que chega antes. O resto, a gente vai aprender no confronto e no exercício de resistência que a gente faz todos os dias. É isso. Eu espero ter respondido. Depois você volta na questão de gênero junto comigo, que acho que você tem uma experiência boa da ação. Depois Na eu última. falo. Aham, tá. Sim. Eu fui atrás de uma definição que eu tava. Gente, ela é muito organizada, essa mulher. Gente. Eu tô assim. Eu fui atrás de uma definição, assim, porque Eu tô pasma. assim, nesse processo, né, sobre a questão do diálogo, né, dessa postura que eu compreendo como uma postura dialógica. Veja, quando eu tive a oportunidade de ser, quando eu fui aluna da disciplina Pedagogia Paulo Freire, às vezes eu dizia assim, não, porque o Paulo Freire falou isso. Aí a professora Eliette, dizia, ele não falou não, volta ao texto. Quando eu fui, e daí eu fui construindo isso com ela, né? Quando eu fui monitora, foi uma das experiências mais lindas assim que eu tive no sentido dessa postura dialógica, porque veja, é uma mulher, né? Agora eu acredito que ela já está com mais de 70 anos, viveu a ditadura militar no Brasil, estudou com o Paulo Freire na PUC, depois ela vai para Paris, alguma das Paris 4, Paris, enfim, foi para alguma das Paris e estudou com aquele intelectual francês Forquin, alguma coisa Forquin, enfim, um outro grande nome da área da educação. Veja, uma mulher negra, pernambucana, que teve esses trânsitos, que sabe de muita coisa, uma das, se posso dizer, né, grandes especialistas de Paulo Freire. Quando eu fui na editora Record, né, que é onde está alocada a civilização, a Paz e Terra está lá, né? Tanto que o livro era para sair pela Paz e Terra, eles conversaram, o livro saiu pela civilização. Quando um dos livros que eu peguei, acho que foi o Pedagogia da Esperança, tá lá na dedicatória, uma das dedicatórias do Paulo Freire é para a professora Eliette. E quando a gente conversava, eu ainda me lembro a primeira vez que eu falei para ela, não, porque eu penso assim, bem baixinho, pedagogias das travestilidades. E a generosidade que aquela professora se mostrou em co-construir aquilo comigo, sabe? E com todos os problemas que tem a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no meu caso, na minha experiência, eu encontrei na Faculdade de Educação da Pedagogia, da PUC, professoras também extremamente dialógicas. Na minha experiência, as professoras da PUC, elas ouviam o que eu tinha para dizer, elas prestavam atenção nos apontamentos que eu trazia. Então, ao menos eu tento trabalhar, né, nessa postura que essas professoras mais velhas me ensinaram, né, de estabelecer um diálogo crítico, né, de ser educadora e educanda, sabe? De sempre estar nessa posição, né? De não depositar ou ser depositada, no sentido do conhecimento, mas de uma troca mesmo, né? De uma ação e reflexão constante, assim. A gente não tocou nesse assunto, mas eu trabalhei na Assembleia Legislativa por 3 anos e meio, como parte da mandata quilombo da deputada Érica Malunguinho, e eu não fui formada para ser assessora. Eu não sabia ser assessora, a nossa equipe não sabia ser assessora parlamentar, né? E foi no fazer, foi na reflexão sobre aquela conjuntura política, e a gente, enfim, estava propondo algo,
fazia um diagnóstico para ver se dava certo ou não, depois voltava. Enfim, era nessa ação e reflexão constante que, de alguma maneira, eu aprendi a ser assessora. Então, quando eu falo sobre praxis, ainda que eu também tenha algumas questões com a pedagogia crítica, no sentido de pressuposições que ela coloca para o sujeito, é porque parte da minha história, né, nessa pequena história de 26 anos, assim, ao menos da minha formação, eu tive encontros com pessoas que depositaram em mim um esperançar no sentido de que eu poderia contribuir algo, sabe? Seja nas 2 universidades que eu passei, seja quando eu entro na Assembleia Legislativa, seja quando a civilização brasileira decide publicar um trabalho de conclusão de curso de graduação. Então, esse diálogo que eu venho construindo, até na própria edição do livro, né? Era um TCC, a gente teve que meio que refazer o livro ali para estar no formato para essa leitura de vocês. Então, essa construção dialógica, para mim, é um princípio que eu aprendi de Paulo Freire lendo, mas também aprendi com essas professoras que marcaram tanto a minha formação e que ainda marcam. Sobre a questão do micro e do macro, é isso. Nesses últimos 3 anos, eu tenho transitado por esses novos espaços que a nossa população outrora não esteve, né? Então, política institucional, né? Universidade, e eu não consegui falar por conta do curto tempo, mas no Erguer a Voz tem uma parte que me pegou muito, que é quando a Bel fala sobre falar pelos outros. E na universidade, a população negra, a população de travestis e transexuais foi muito falada. A nossa entrada na universidade é por meio dos trabalhos de antropólogos, etnografias com travestis, né? Em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Vamos conhecer essa população exótica, vamos fazer o Globo Repórter, onde vivem, o que comem, como se reproduzem, né? São como vírus, como fala a Linda Quebrada, né? Estão se proliferando. Então, quando eu também entro na universidade, um dos percalços, talvez, que me foram colocados, e a Bel fala sobre isso, é que para teorizar sobre a experiência da população trans, eu tinha que voltar àqueles que falaram sobre a população trans. Eu acho que ela fala isso no Erguer a Voz. Que tinha autoridade sobre o tema e que você, mesmo sendo, né, um estudante negro, conhecendo uma realidade que está ali palpável para si, você precisava acionar essas pessoas que, de alguma maneira, foram extrativistas em relação à experiência da população negra para conseguir uma mínima legitimidade, né? E, em pedagogias, eu não cito essas pessoas propositalmente, sabe? Quando eu li Erguer a Voz, no pouco que eu li, né, dos livros, está sendo traduzido, vai ter mais, é o meu livro favorito, assim, é o livro que mais me atravessou, ainda que o Ensinando esteja no meu coração, porque quando ela fala sobre essa transição de objeto para sujeito, isso está marcado na minha vida, né? No meu processo de retificação de nome, antes da decisão do Supremo, eu tive que anexar laudo de psiquiatra, de psicólogo, de assistente social. Todo mundo falou sobre quem era Maria Clara, menos eu. Então, assim, essa construção de conhecimento, né? Essa construção do trabalho político dentro da Assembleia, é uma construção que, assim como a Bel coloca no Teoria Feminista, é um trabalho que compreende a margem, porque eu compreendo, de alguma maneira, o meu enquadramento da margem, o enquadramento que me cabe, mas que também tem feito esse trânsito, colocando muito... Na Assembleia tinha uma coisa que era muito importante para a gente. A gente tinha a capacidade de ver como aqueles deputados estavam... institucionalizando a transfobia de uma maneira muito visível, aquilo estava palpável para mim. Em 2019, eu passei o ano inteiro tentando barrar projeto transfóbico. E mesmo que eu fosse rotineiramente posicionada como aquela que não pertence ao centro, né, estar naquela posição nos dava subsídios para compreender aquela conjuntura de uma maneira que outras pessoas não compreendiam. Né? Tinha um privilégio ali no sentido da capacidade de ver aquilo, de entender a complexidade daquilo. Então, eu acredito que, assim como as mulheres negras, cis-negras, as travestis negras nesse momento, e não à toa, Bolsonaro foi eleito em 2018, o que muita gente se agarrou
foi na vitória da Malunguinho, da Hilton e da Beyoncé, né? Frente àquela desgraça que estava colocada, quem estava anunciando um outro amanhã eram as mulheres e as travestis negras, né? Enquanto esse outro pacto civilizatório que está sendo anunciado há muito tempo. Então, sim, tem um micro, tem um macro. E a gente vai tentando construir essa costura, esse bordado, né? Entre essas duas dimensões, assim. Sobre gênero agora, nossa senhora, vamos lá. Sobre educação em gênero, uma coisa que tá dado, assim, né? 6 anos, 2 das melhores universidades no que tange o curso de pedagogia, a gente não teve disciplina obrigatória sobre gênero. A gente não teve disciplina obrigatória sobre raça. E teve um momento, acho que foi na disciplina de Sociologia da Educação, lá na UFPE. O professor, tudo bem, ele era marxista, nenhum problema. Mas ele, enfim, Sociologia da Educação, e ele era uma disciplina que só falava sobre classe, né, no sentido dessa categoria mestre, assim, se eu posso dizer. E daí eu escrevi um trabalho para ele, mostrando, como uma graduanda, lógico que com lacunas, como era importante adicionar outras camadas para a gente conseguir compreender, né, de uma outra forma a sociedade brasileira, porque Lélia Gonzalez nos ensinou, por exemplo, que naquele momento nem metalúrgico a população negra era. Então, assim, como eu consigo compreender, por exemplo, a experiência de mulheres trans e travestis apenas pela categoria de classe, quando é nas escolas de periferia, entre esse pertencimento de classe, que a transfobia também é instrumentalizada. No meu bairro, independente se a gente estava na mesma composição, mesma fração de classe, né, a transfobia me colocava em um lugar a menos. E isso estava estampado a todo momento. Então, a gente tem uma lacuna no sentido de ter esses cursos de formação, acaba que o trabalho sobre essas questões é isso, ação educativa, é uma professora que chama para ter uma formação, a gente vai fazer uma formação aqui. E o próprio cenário político do Brasil nesses últimos 7 anos, se a gente for contar mais ou menos ali de 2015, é extremamente desfavorável, né? Porque quando eles falam que não quer gênero na escola, isso eu estou aprendendo muito com a minha atual orientadora, a Cláudia Pereira Viana, que é uma referência da discussão de gênero na FEUSP, é que quando eles falam que não querem gênero na escola, eles não querem uma perspectiva de gênero, né? Eles não querem uma perspectiva de gênero que desnaturaliza esses estereótipos, que não questiona as posições que mulheres e homens estão alocados, que não sai desse binário macho e fêmea. É essa perspectiva de gênero que eles não querem, que seja ensinada na escola. A perspectiva de gênero que eles querem que seja ensinada na escola é a perspectiva da Damares, do menino veste azul e menina veste rosa, né? Então, a gente usa esse ofensiva antigênero num recurso de dizer tem gênero, né? Eles combatem o gênero, mas é uma outra perspectiva de gênero que eles afirmam. Tem só uma coisa que eu acho super importante que você colocou, né? A gente pouco discute a função social da escola. Sim. No desenquadre dessa naturalização das opressões, né? A gente acha que é a escolha, da mesma forma que a gente acha que cumprir ou não cumprir a mudança da lei, da LDB, com a 10.639, 11.645, que fala da necessidade, da obrigatoriedade do ensino da África, acontece nas escolas como opção, como escolha. Se quiser, coloca, se não quiser, não coloca, né? Mas essa possibilidade de se pensar a função social da escola a partir do desenquadre dessas opressões é onde o bicho pega quando a gente pega a questão de gênero. Porque o que acontece na formação dos professores e das professoras, a gente pouco exercita o nosso poder também, enquanto organizações da sociedade civil que se dizem de direitos humanos, né? Na prática, produzir esse desenquadre. Nós também temos muita dificuldade de fazer isso. Nós também, muitas vezes, naturalizamos. Eu me lembro muito bem o quanto foi difícil fazer o acompanhamento que eu fiz durante 1 ano das salas do Transcidadania. E fui 1 ano
semanalmente assistir aula, acompanhar o projeto, ouvir as histórias de vida, me martelando a cabeça, falando da perversidade dos processos de exclusão a partir dos 12 anos de idade. Tinha um marco nos 12 anos de idade. Esses marcos que a gente não acaba incorporando também nos processos de formação de professores e não coloca também como ponto de pauta para o enfrentamento e aprimoramento das políticas públicas, é que fazem com que a naturalização da exclusão continue bombando. Tem sido muito difícil para nós, na Ação Educativa, como uma organização de direitos humanos que está ali o tempo inteiro batendo na tecla da democracia, pensar no seu quadro que não tem mulheres nem homens trans. Isso é muito difícil, porque quando a gente olha e fala, cadê o nosso discurso de ação afirmativa? O que afirma as presenças que tem dentro do nosso predinho? O que está afirmando? Está afirmando que a gente está fazendo o serviço direito. E ponto, sabe? É isso que está afirmando. Porque não tem como a gente construir essa discussão em diálogo com o pessoal do cursinho Transformação, que está lá no nosso prédio, está lá o cursinho Transformação batendo na nossa cara o tempo inteiro, dizendo como é frágil a nossa afirmação, né, de luta, de resistência às opressões. É um trabalho que a gente está acontecendo agora, ao vivo. A gente tem feito essa discussão e na Bong, que também está lá no predinho, essa discussão também está mais que presente. Mas o que eu vejo ainda é que se a gente não colocar como ponto de partida para o trabalho o reconhecimento de que o que nós afirmamos enquanto o acolhimento das diferenças como indicativo de qualidade da nossa humanidade, muito trabalho ainda vai ter que ser feito. Então, nós estamos no meio desse trabalho agora. E eu acho que é mais fácil fazer esse trabalho enquanto mulher preta do que fazer esse trabalho enquanto mulher branca. Porque nós estamos lá no meio, no centro dessa discussão. E as mulheres pretas que têm feito esse discurso há muito tempo, não é de hoje que a gente discute isso, eu acho que tem um exercício já realizado um pouco maior, porque o ativismo faz isso conosco, para pensar o tamanho dessa falha, o tamanho desse buraco, né? Eu quero pegar. Ter... Eu quero pegar. Ai, pegue. 5 minutinhos, 5 minutinhos. 1 minuto. Não, assim, só para pegar isso, assim, eu acho que 5 minutinhos. E é só para pegar esse ponto que para mim é crucial. Eu sou a que afirma isso. Em 2014, a minha entrada no feminismo negro, assim, de leitura no feminismo negro, foi um texto publicado pelas blogueiras negras com o seguinte título: O feminismo negro é absolutamente incompatível com a transfobia. Né? 2014, as blogueiras negras... Lembra desse texto, lembro né? desse texto. 2014, as feministas negras das blogueiras negras estavam afirmando isso, assim. E de 2014 para cá, que é onde a minha memória pega, assim, essa construção conjunta mesmo, assim, entre as mulheres negras cisgêneras e as travestis mulheres transexuais negras, tem sido de uma confluência, de uma aliança mesmo, de um alargamento da prática política, da compreensão de educação. É implicação. Sim. Então, assim, frente, né, a feminismos supostamente radicais que agenciam uma suposta essência feminina que une todas as mulheres, o feminismo negro, né, compreende o reconhecimento das diferenças, mesmo intragrupo, como parte do alargamento desse projeto político coletivo que a gente está construindo. Exatamente. Então, assim, é por isso também que eu cheguei em Bell Hooks. Ainda que ela, inclusive, tivesse também que, em algum momento, que avançar sobre isso, que eu lembro da palestra com a Laverne Cox. Ela tinha um problema com a bendita da peruca loira. Ela tinha um problema com essa tal da peruca loira, né? Mas tudo bem, a gente finge... A Terra ontem fez algumas pontuações nesse sentido. Mas é isso também, a gente fala do lugar do diálogo, né? Infelizmente, a gente... Mais meia hora. Mais meia hora. Infelizmente, me empolguei, né? Não, mas foi ótimo, foi incrível.
poderíamos ficar, mas temos tempo. Eu sei. Agradeço vocês. E agora, acho que a gente tem que encerrar mesmo, mas eu gostaria só de dizer que nesse trabalho de formação de professores, né, que a gente tem essa lida aí, a gente percebe que tem 2 usos da Bell Hooks, né? Tanto por aquelas professoras que estão mesmo utilizando como ferramenta, instrumento, formas de descoberta do que fazer com tudo isso, né, que não é uma tarefa simples, ainda mais que as pessoas falam, não, é o professor que não é mal formado, tudo é o professor, sim. né? Tadinho. E as pessoas não se implicam, como você disse, enquanto sociedade civil, a família e tudo mais, normalmente não se implica, só coloca a culpa na má formação do professor e vou aliviado para a minha vida, né? O culpado é o professor. E tem o uso por essas professoras que estão de verdade querendo acertar, querendo saber como fazer. E um outro uso que é aqueles grupos que falam, não, mas aqui na nossa escola a gente já leu Bell Hooks. Eu sempre brinco porque as pessoas chegam com esse discurso, né? Já lemos Bell Hooks. Parece que é quase um símbolo, uma carteirinha, assim, de que já leram os livros da Bell Hooks sobre educação. Só que você dá uma atividade muito simples, muito fácil de fazer ali, de reconhecimento de um racismo ou alguma atividade nesse sentido, e as pessoas não conseguem de jeito nenhum reconhecer, ficam patinando ali, né? Mas elas já deram a carimbada delas de que leram Bell Hooks, né? Então, tem esses 2 usos, né? Abusos. E abusos. Usos e abusos. Usos e abusos. Infelizmente, não posso continuar falando, Tadeu já está ali parado esperando, porque já é a vez dele. Mas eu tenho que falar uma coisa. Eu tenho que me despedir com uma coisa. Diga. Tem a Bell Hooks, nesse livro, no Ensinando Comunidade, ela fala uma coisa que eu acho perfeita, sabe? Que ela fala, como é a aula perfeita? Ela fala que a aula perfeita é como um solo de jazz. É como uma jam. E isso, para mim, me ensinou a dar aula. Porque quando você está numa jam, no jazz, um começa a tocar e você não sabe o que o outro vai fazer com aquele comando que você deu. Então, imagina, sabe, Miles Davis fazendo um show e John Coltrane que está entrando, Thelonious Monk vai lá e interfere. Isso é a aula perfeita. E a aula perfeita, quando ela acontece, a gente, como professor, percebe que ela aconteceu porque a gente sai transformado. Você fica com aquela música na cabeça durante anos. Eu tenho alguns há décadas na minha cabeça. Eu me lembro muito bem dos meus alunos de alfabetização. Eu nunca esqueci de todas as jams que eu assisti lá no Promorá, Rio Claro, em São Mateus. É isso que eu queria dizer. E é com essa música que a gente encerra, então. Obrigada. Obrigada! Se dá um abraço essa mulher. Ai, foi ótimo. Deixa eu abraçar aqui. Gente, Obrigada, moleque. muito Foi obrigado. lindo. Eu queria Foi agradecer lindo. muito a todos, todas e todos que vieram ontem, hoje. Agradecer muito a todas e todos os participantes aqui desse seminário. Agradecer muito o Sesc por ter topado meio em cima da hora quando a gente propôs esse seminário para comemorar os 70 anos da Bell Hooks, que se completariam agora dia 25. Também lembrar que ontem, né, se completaram 101 anos do Paulo Freire, então esse timing foi muito bom. E é isso, gente. A gente tem os livros ali da Bell Hooks para quem ainda não tem, quiser comprar. Vamos lançar mais livros. Em nome da Editora Elefante, agradecer muito, muito de verdade. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, gente.